Misturar os sabores dos alimentos é mais complicado do que parece. É uma arte. E quem é que não gosta do doce com salgado no famoso queijo com goiabada? Eu adoro um agridoce. Aliás, você sabia que além de salgado, doce, amargo e azedo, existe um quinto sabor? Veja em novo episódio de Mitos e Verdades da Alimentação. Tem gente que prefere o doce. Queria porque queria um doce. Fui lá e comprei sorvete e comi quase o pote inteiro. E quem gosta mesmo é do salgado. Bolinho de carne. Para o azedo e ácido, muitas pessoas torcem o nariz. Pra mim não é bom, eu não gosto. Já do amargo, tem quem goste. Eu gosto, né? Eu sei que é meio estranho, mas eu gosto. Ó, a gente tem aqui uma torta de limão e goiabada com queijo, que todo mundo chama de Romeu e Julieta. Se a gente experimentar um pedacinho de nada dessa torta, já vai sentir o doce do açúcar e o azedinho do limão. Do lado de cá, ó, essa delícia que dá água na boca, se a gente experimentar um pouquinho de nada também, já vai perceber o doce da goiabada e um toque azedinho e amargo do queijo. Toda essa atividade cerebral que identifica os sabores que a gente põe na boca tem um nome simplesinho: paladar. E como a gente percebe os diferentes sabores? É pela língua. O doce pela ponta, o salgado do meio para frente da língua, na lateral para frente, o azedo e o ácido do meio da língua para trás. E o amargo, como tomar um xarope, aquele amargo, lá no finalzinho, no sininho da garganta. O Domingo Espetacular fez um teste. Será que é fácil identificar o que se está comendo com os olhos fechados? Doce. É de limão, né? Péssimo. Azedo. E realmente é o melhor. Café. Também não gosto de café. Doce, salgado, azedo, amargo. E tem mais. Existe um quinto sabor. Mito ou verdade? Verdade. O nome é curioso. É o umami. Este sabor é uma descoberta de um pesquisador japonês que foi reconhecida pela comunidade científica no ano 2000. O umami sempre vem após quando você engole o alimento, enquanto os outros é quando ele está sendo mastigado, ele já vai me dando a parte sensorial dos sabores. E que tal misturar os sabores em um mesmo prato? Para uns, salgado e doce juntos, nem pensar. Os dois separados. Eu gosto dos dois, mas eu prefiro separado. Para outros, uma combinação irresistível. Gosto de saladas, principalmente manga, goiaba, morangos. Acabei de comer um sanduíche aqui com leitão à pururuca com abacaxi. Uma delícia. Para diversas culturas, é muito comum essa mistura de sabores. No Japão, China e México, por exemplo, o que não falta são pratos que misturam doce, salgado e azedo. E você, que combinação prefere? Ela é louca por doces. Desde criança eu sempre gostei de doce. Sempre, sempre. Ele prefere um salgado. O que eu gosto mesmo é churrasco, pizza, é tudo voltado para salgado. Na casa da Tatiane e do Luiz, não existe disputa por comida. Imagina, eu nem olho pro salgado. Não. Eu não gosto muito de doce. E aqui nada de misturar doce e salgado. Eu gosto do açúcar mesmo, sem nada de misturar, sem nada de sal junto. Só sal. Para esse casal, o melhor mesmo são as comidas que têm, digamos, duas versões. Pipoca doce e salgada. Arroz doce e salgado. Pamonha doce e salgada. E assim em diante. Tatiane gosta tanto de doce que ela acha que já virou vício.
É um vício porque, assim, eu também acho que entra um pouco a parte do prazer, a parte da felicidade. Aí aquilo se torna um vício, porque você fica realmente melhor com doce. Hoje em dia, ela está numa luta acirrada contra essa paixão. Eu tô um pouco sobrepeso, fora do peso, então se eu conseguisse diminuir, não digo tirar, mas se eu conseguisse diminuir bem, nossa, pra mim já seria ótimo. Tatiane tem razão. O açúcar é o grande vilão da dieta e principalmente da saúde. 100 gramas de açúcar refinado tem cerca de 380 calorias. No geral, todas as pessoas que se preocupam com uma qualidade de vida e uma boa saúde, elas devem evitar o excesso de açúcar. Ele cria todo um desequilíbrio em função da insulina, que sobe, levando a doenças gravíssimas como diabetes. O Luiz consegue se controlar mais em relação ao salgado. Eu gosto muito de salgado, mas assim, durante o dia eu sei me policiar, horário de café da manhã, almoço, janta. E é bom controlar mesmo. O sal não tem calorias, mas... O excesso de sal, ele vai inchar o organismo. Ele vai sobrecarregar os nossos vasos. Ele vai predispor a pessoa a uma hipertensão arterial. Então, para manter a forma e a saúde, não importa se é doce ou salgado. O que vale é a moderação. Confeitaria centenária no Rio de Janeiro, a mistura de doces com salgados começa logo cedo no café da manhã. Agora eu tô aqui com a Roberta, que é chefe de cozinha, inclusive ela que preparou todas essas delícias pra gente. Roberta, tem alguma regra para misturar doce com salgado no café da manhã ou vai da criatividade de cada um? Não, vai da criatividade de cada um e do paladar. A gente coloca algumas sugestões, né? Porque são clássicas, que é a geleia com queijo, o presunto com melão, mas a pessoa pode variar conforme o gosto. Presunto com melão? Pode parecer um pouco estranho. A combinação que surgiu na Espanha não está no dia a dia dos brasileiros, mas aparece com frequência no cardápio de hotéis e restaurantes. A gastronomia aprova. A gente está trabalhando com uma fruta que a gente tem um gosto mais neutro, com presunto, com a sua salga, que nada mais é do que um embutido, né, que foi defumado, e a gente tem uma harmonização perfeita. Essa sim é uma parceria bem conhecida dos brasileiros. Pão ou bolacha de água e sal com geleia, aprovada por todos. Algumas produções têm uma melhor aceitação. Está no dia a dia, né? Torrada e geleia, uma coisa que está tão comum no dia a dia. Parceria aprovada também pela nutróloga. Essa combinação, ela tem muita energia, muito carboidrato. Se optarmos pelo biscoito integral de água e sal, a gente tem mais fibras. As geleias de frutas também contêm fibras e contêm vitamina A, dependendo da fruta. A vitamina A faz bem para a visão e ajuda na prevenção de infecções. E olha só, a dupla não perde a leveza. Um biscoito água e sal com uma passada de geleia, ele contém em média 70 calorias. Então, para quebrar isso... A chefe dá mais dicas de doces e salgados para saborear logo de manhã. O waffle é uma mistura que ela é neutra, então pode comer com sorvete, com geleia, com mel. O waffle é uma opção comum no café da manhã nos Estados Unidos, que ganhou o paladar dos brasileiros, assim como a pasta de amendoim com torrada. Ela é rica em antioxidantes, como a vitamina E, ela contém proteínas e tem gorduras boas. E o sabor, hein? É uma excelente combinação, porque o amendoim é uma oleaginosa que vai tanto para o doce como para o sal. No geral, as oleaginosas, elas têm essa capacidade de ir bem tanto para o sal como para o doce. É isso mesmo, as oleaginosas seguem firmes e fortes, até no almoço. Aqui elas fazem par com as batatas. Tem também folhas verdes com kiwi e pêssego. Um prato cheio para os olhos e para o paladar.
Romeu e Julieta. Uma clássica história de amor que uniu para sempre o queijo e a goiabada. Ah, famoso Romeu e Julieta. Como será que surgiu essa dupla? Uma das hipóteses é de que ela tenha sido criada na Bulgária. Lá, os moradores misturavam queijo cremoso com goiaba em caldas. Mas foi em Minas que queijo e goiabada juntos ganharam fama. Menina mineira, se eu mineira, ele quer a goiabada com queijinho. A história vem do Brasil colônia. Em Portugal, usava-se leite de ovelha. Aqui, os portugueses produziram queijo com leite de vaca, dando origem ao famoso queijo Minas. Já a goiabada surgiu para substituir a marmelada, sobremesa típica de Portugal. E para a saúde, faz bem? O queijo branco, ele contém muitas proteínas, contém cálcio. A goiabada, ela tem vitamina A, ela tem fibras. Essa combinação, ela é extremamente saudável, porém, se a goiabada for feita com muito açúcar e o queijo branco não for tão branco, ele vai fornecer muita gordura e muito açúcar. Aqui em Minas, o queijo nunca está sozinho. Neste restaurante de cozinha mineira, por exemplo, tem pelo menos 30 combinações com doces. Vai desde o tradicional queijo com doce de leite até alguns mais inusitados. Pode ser o italiano mascarpone no tiramisu, o americano cream cheese na torta, o francês brie com damasco, ou o brasileiro coalho com mel. Queijo equilibra sabores e contribui com a textura e consistência de receitas açucaradas. Dá até para inventar. Hoje eu quis preparar 3 combinações clássicas com alguns toques inusitados. Então, queijo da canastra, um queijo curado com doce de leite, com um pó de café moído na hora, o famoso Romeu e Julieta, queijo frescal com goiabada, com alecrim e flor de sal. E um queijo cozido, o queijo à lenda de cruzilha, com doce de mamão e pimenta. O queijo branco com doce de leite também faz sucesso. Que é o sabor, né? A dupla é rica em cálcio e proteína, que faz bem para os ossos e músculos, mas... Para quem busca uma alimentação mais saudável, sem excesso de açúcar, é preferível comer o queijo branco com um doce de frutas, uma compota de frutas, do que, por exemplo, doce de leite, que fornece muita gordura e muito açúcar. Uma fatia de queijo branco com doce de leite tem em média 200 calorias. Com geleia de frutas, 140. Tal como as famílias rivais de Romeu e Julieta, queijos e doces tinham tudo para rivalizar nos contrastes de sabores, mas se apaixonaram e viveram felizes para sempre. Na casa da dona Elaine, pratos que levam sal e açúcar são super comuns. A macarronada é um deles. Molho de tomate caseiro tem que ter um truque que vem lá do tempo da vovó. Minha avó, minha mãe dizia que quando você fizer o molho, você sempre colocar uma pitadinha de açúcar para tirar a acidez do tomate. Elaine coloca a pitada de açúcar quando o molho começa a ferver. Eu vou botar uma pitadinha. Uma pitada de açúcar tira a acidez do molho de tomate. Mito ou verdade? Mito. Na realidade, eu estou mascarando a minha acidez. Lembra que tomate é um fruto que tem uma acidez. Ela tem que estar presente no molho, ela não pode estar em excesso. A professora de culinária, Beth Carneiro, ensina outra forma de diminuir o sabor ácido do molho. Meu molho de tomate está ali cozinhando e eu colocar junto com ele cenoura. Ou eu colocar beterraba. O açúcar pode até não tirar a acidez, mas Elaine garante que a receita fique irresistível. Molho pronto. Agora é a vez das sobremesas. Dá pra acreditar que o suspiro da torta de limão tem sal?
Elaine bate as claras em neve e coloca aquela pitadinha. Aqui o sal não serve para dar sabor. A função dele é outra. Fica bem mais levinha e bem consistente. Isso mesmo. Uma pitada de sal deixa o suspiro mais firme. Agora é só despejar a clara em neve na torta e vai tudo direto pro forno por 10 minutos. E o que dizer de sal em brigadeiro? Será que funciona? Neste caso, Elaine usa a chamada flor de sal, que se forma na superfície do mar. São cristais de sal. A flor de sal dá uma crocância, né, no doce e salienta mais o sabor do doce, né? Então, assim, eu gosto. O professor de gastronomia explica que, na verdade, o que acontece é um pouco diferente. Vai quebrar um pouquinho o doce muito forte e vai trazer uma pontinha de sal para suavizar. Quando o assunto é mistura de sabores, cada um tem a sua combinação preferida. Eu adoro comer linguiça com leite condensado. A culinária brasileira ainda está aprendendo o significado da palavra agridoce, a mistura do azedo e do doce em um mesmo prato. Hoje a gente já nota nas próprias ceias natalinas ou alguma festa comemorativa, ter nas casas sempre uma carne, uma proteína salgada, né? Com uma geleia de alguma fruta. Esta mistura em uma mesma receita é a especialidade da cozinha oriental. Quem explica é o chefe Brito. Carne, peixe, frango, né? Então é uma combinação muito legal. Legal e saborosa. Como o pepino agridoce, prato usado como entrada em restaurantes japoneses. O legume é cortado em fatias bem finas e é banhado numa mistura com vinagre, água e outro ingrediente essencial. Açúcar também. O pepino é muito saudável, mas a adição de açúcar preocupa a nutróloga. O pepino tem muito complexo B, muita vitamina C, é um vegetal que hidrata, mas o contra é que esse açúcar ele é dispensável, uma caloria vazia. O chefe agora ensina outra receita, lombo de porco com abacaxi. A carne vai em cubos para a panela, depois é empanada e frita. Aí entra o ingrediente principal, abacaxi em pedaços. No Brasil, a combinação de carne de porco com frutas costuma ser consumida apenas em dias especiais. Agora, o chefe monta um dos símbolos da culinária oriental, o rolinho primavera. Igual repolho, cenoura e nirá, né? E o frango desfiado. Nirá é broto de alho. Mas o que tem de doce aí? Nada. Mas depois de enrolados e fritos, eles têm um acompanhamento pra lá de especial. O molho agridoce do japonês. Este molho vermelhinho é feito com ingredientes bem diferentes. Vinagre com ketchup, né? E açúcar. Uma delícia de combinação, mas não se pode abusar. O rolinho primavera pode ser frito até 2, 3 vezes. E cada fritura você agrega muita gordura. E junto com o molho agridoce, que não é nada levinho, a contagem de calorias vai lá para as alturas. O rolinho primavera, regado ao molho agridoce, pode chegar a 200, 250 calorias uma unidade. Para fechar, o chefe Brito mostra uma receita agridoce curiosa. Carpaccio de salmão com mel e paçoca. O peixe levemente frito recebe a cobertura docinha. Vou finalizar com mel, né, por cima. A paçoca reforça o gosto adocicado. Saboroso! Mas os temperos agridoces são uma bomba calórica.
Dependendo daquilo que se coloca de açúcar nessa receita e o excesso de sal, pode sim trazer uma bomba calórica e uma bomba com excesso de sal para o coração. A mesa está posta e cheia de delícias. Lasanha, coxinha, chocolate. Mas nem tudo é o que parece. A brincadeira aqui é mudar as aparências. Quem vai desvendar esses sabores é o cantor Maurício Manieri. Nós dois tinha que haver mais sentimento. Você vai ter que provar e falar pra gente o que é. Tá legal. E tá bom, uma coxinha e um salgadinho, né? Aham. Uma coxinha aparentemente comum. Farinha, gordura, carne. É, Maurício, as aparências enganam. Não, é um pão doce, né? Um salgadinho doce, uma coxinha de doce de leite. O que você acha? Olha que interessante, né? Pô, eu pensei que era alguma com um salgadinho, né? O salgadinho doce caiu no gosto do Manieri. Fez ele lembrar da infância. É, parece um bolinho de chuva coxinha, né? Muito louco. Bolinho de chuva? Você comeu muito bolinho de chuva? Minha mãe fazia quando era pequeno, né? Era uma delícia, né? Mas Maurício Manieri agora está de olho na bandeja de chocolate. Agora eu tô pensando que vai ser o chocolate de carne, né? Chocolate de... Chocolate mesmo, né? Tem mais um ingrediente aí, viu? Não sei. Chocolate com batata chips. Você tá de brincadeira? Tá crocante, né? Bom. O desafio está quase no fim. Agora ele encara o prato principal. Eu vou nessa lasanha aqui, que ela tá uma cara muito legal. Esse tomate, né? Esse queijinho. Parece que tem azeitona aqui dentro. Os ingredientes não seriam bem esses. Parece que tem morango aqui, né? Deixa eu ver. Na verdade, o que eu achava que era tomate... O tomate virou morango. Sim. É morango, né? Aham. Não. Não é morango? É goiaba. Opa! E esse daqui, esse queijinho aqui, esse daqui que é esse queijinho aqui, vamos ver. É o queijo mesmo. Queijo é queijo mesmo. A lasanha é feita de massa folhada. O recheio tem brigadeiro, raspas de chocolate branco, calda de goiaba. Da receita original, só sobrou o queijo parmesão, para dar um contraste no sabor. Interessantíssimo. Gostei. E para fechar, culinária japonesa, que é mestre em misturar sabores doces com salgados. Maurício Manieri encara o bolinho feito à base de doce de feijão com gergelim. Parece uma esfirra, mas é doce, né? Na opinião da nutróloga, esta é a melhor opção entre os pratos desse teste. Já que você vai comer sobremesa, acaba não sendo uma das piores. Tem os nutrientes do feijão, que também são muitos aminoácidos, vitaminas. Quer saber mais sobre mitos e verdades dos doces e salgados? Acesse r7.com/domingo espetacular.